Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje, aqui, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, nós estamos no segundo ciclo de palestras. Hoje, a palestra será proferida pelo Dr. Eduardo Winkler, nosso professor aqui do curso. A palestra, ela leva o título de Propriedade Intelectual e Saúde Pública em tempos de coronavírus, ou melhor, em tempos de pandemia. O professor Eduardo, para quem não conhece, como temos também alunos de fora, inclusive aluno da nossa iniciação científica, né? Foram convidados também alunos da iniciação científica. Eu vou apresentar o professor Eduardo. Ele é graduado em Química pela Universidade Católica do Paraná. Ele tem mestrado e doutorado em Química Analítica pela Universidade Estadual de Campinas. Ele atua na área de pesquisa relacionada à propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, com foco em prospecção tecnológica, indicadores de ciência, tecnologia e inovação. O professor Eduardo também, ele atua no programa de propriedade intelectual do INPI, no mestrado e doutorado, e também, obviamente, no nosso curso, né, de desenvolvimento local. E ele possui cerca de 30 artigos publicados nessa temática de propriedade intelectual e gestão da inovação. É um prazer e uma honra aqui tê-lo conosco. Eu vou te passar a palavra, então, para que você comece a sua palestra. Obrigado, Patrícia. A gente sempre se sente um pouco envergonhado quando lê o nosso currículo, né? A gente não gosta que falem da gente, né? Acho que é bom a gente sempre falar dos outros, mas quando a gente escuta, a gente fica meio tímido. Então, para mim é um prazer, né, tentar contribuir um pouco com esse ciclo de palestras, que vem sendo muito bom, né, que acho que quem tem acompanhado, sabe, vê da qualidade aí das palestras, né, a nossa última foi excelente, e espero que eu consiga contribuir aí à altura de manter esse nível aí, e trazer um assunto que a gente não discutiu ainda dentro desse ciclo, né, quer falar um pouquinho de um assunto que é muito importante para o país, porém pouco disseminado, que é a questão da propriedade intelectual, né, trazer um pouquinho dessa relação da propriedade intelectual com esse momento que a gente vem vivendo em relação à questão da saúde pública, né, principalmente nesse momento mesmo de pandemia do Covid-19, né, que é crítico, né, então, assim, toda a sociedade, não só brasileira, vem sofrendo com isso, e mostrar que ações que acontecem no âmbito nacional, né, e internacional também têm um impacto para a questão do desenvolvimento local, né, para ações locais relacionadas até com a questão do próprio Covid-19, tá? Então, eu vou tentar trazer tudo isso, vamos ver se eu consigo falar tudo isso em menos de 1 hora, tá? Deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês. Enquanto eu coloco a sua apresentação, eu vou apresentar nossos alunos de mestrado, doutorado e também para aqueles que estão na iniciação científica, registrar, então, a presença da nossa diretora de pesquisa, inovação, a professora Cláudia Costa. Eu gostaria que a professora desse, então, um alôzinho, uma boa tarde aqui para os nossos participantes, para que eles possam te conhecer. Olá, pessoal, boa tarde. Eu passei por aqui porque eu sei que é um momento muito importante, né, para a gente, né, todo esse tempo que nós temos aí vivido nessa nova modalidade, né, então a gente tem acompanhado junto com os professores, com a Patrícia, né, o quanto tem sido desafiador para todos nós, não é? E a gente está muito feliz por ver o engajamento de vocês enquanto alunos e também dos professores. Então, a nossa grande preocupação o tempo todo, quando tudo isso começou, é que vocês não sentissem nenhum prejuízo em relação a conteúdo, ao processo de formação. Então, isso ficou no nosso foco todo o tempo.
Certamente tem sido muito desafiador para todos nós, né? Mas tem sido bonito também ver o quanto, né, a gente tem trabalhado, o quanto as atividades têm acontecido e todo esse engajamento, né? E toda essa disponibilidade de vocês, enquanto alunos, professores, de junto com a gente vencer esse desafio, tá? Eu estou aqui para agradecer vocês, alunos, por todo esse envolvimento e aos nossos queridos professores, com certeza, que fazem grande diferença aí nesse cenário junto com vocês, tá? Obrigada, Patrícia, aí como líder desse grupo, tá bom? Obrigada, professora. Vou ficar um pouco por aqui para participar, Ok. para aprender um pouco mais com o Eduardo. Parabéns, Eduardo. Tá? Obrigado, Cláudia. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Estão conseguindo ver direitinho? Sim. Tem? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Bom, então como já foi falado, né, na apresentação que a professora Patrícia fez, né, nossa querida coordenadora, né, sobre o tema de hoje, então, é propriedade intelectual, saúde pública em tempos de pandemia, tá? E eu tenho o PDF dessa apresentação, tá? Vou encaminhar para a Patrícia para ela disponibilizar para todos, juntamente com a gravação também, né, Patrícia? E porque, assim, eu trago na apresentação, vocês vão ver que tem vários links, e se alguém tiver interesse depois de acessar o material mais completo, tudo, né, tem a possibilidade de encontrar esses links em relação ao material. Bom, como a gente vai falar sobre propriedade intelectual, né, eu trago dois pensamentos da Microsoft que eu acho que são bem interessantes, né? Quem foi meu aluno de gestão da inovação já deve ter visto, né? Então, imagina se qualquer coisa que você pensou, criou ou distribuiu pudesse ser legalmente reproduzida ou cedida gratuitamente a terceiros. Né? Que motivação você teria para dar continuidade ao seu trabalho? Né? Pensando principalmente no mercado de trabalho, né? O investimento na questão de pesquisa e desenvolvimento, né? É um custo alto, de alto risco. Então, que garantias, né? Qual seria o seu incentivo em continuar investindo, sendo que o que você produz poderia ser copiado por terceiros, né? E as culturas que prestigiam o engenho, a criatividade e o progresso têm todos os motivos para dar o devido valor à propriedade intelectual, para que os pioneiros dessa cultura possam seguir explorando, pensando e criando as próximas e grandes invenções. Eles têm que saber que tudo que eles descobrem, inventam ou criam está coberto pela lei. Tá? Então é nisso que se baseia, que se fundamenta, né, a propriedade intelectual, que é um conjunto de direitos que incidem sobre criações do intelecto humano, né, ela é composta por ativos intangíveis, ou seja, eles não possuem uma existência física, né, são todos baseados no conhecimento, né, e só para ter uma ideia, né, de como é importante, como que tem valor de mercado, né, os ativos intangíveis, isso aqui é um estudo feito, né, nos Estados Unidos, onde eles pegam as 500 maiores empresas, né, e avaliam qual o valor de mercado dessas empresas e quanto que elas possuem de patrimônio, né, de ativos tangíveis, né, de construções, equipamentos, veículos, né, todos esses bens tangíveis, e avaliam qual é o valor disso em relação ao valor de mercado da empresa, e com isso eles conseguem obter qual é o valor dos ativos intangíveis dessa empresa, ou seja, das patentes, das marcas, dos softwares, né, de todos esses ativos baseados no conhecimento. Então, na década de 70, apenas 17% do valor de mercado dessas empresas correspondiam aos seus intangíveis. Desde a década passada, a gente já pode falar que aproximadamente 80% do valor hoje de mercado das empresas estão baseados nos seus ativos intangíveis. E a gente percebe isso, por exemplo, se a gente for pegar nesse tempo de pandemia, empresas que estão trabalhando em prol, né, de auxiliar a sociedade, como elas têm ganhado em termos de visibilidade, de valor de mercado, e outras que estão sendo contrárias a alguns sistemas que estão até perdendo clientes, perdendo credibilidade da sua marca, ou seja, tudo isso está em torno do conhecimento, né, de cada empresa. A propriedade intelectual, então, é um sistema para garantir, né, essa propriedade ou exclusividade resultante das atividades no campo industrial, científico, literário e artístico. Tá? Então, ela é bem ampla, tudo que envolve a questão do conhecimento está dentro da questão, né, da apropriação,
desses ativos, né, e a gente pode citar alguns ativos, né, patentes, modelo de utilidade, marcas, desenhos industriais, direitos de autor, indicações geográficas, programas de computador, mais comumente, né, chamados de software, segredos industriais, topografia de circuitos integrados, entre outros. No Brasil, nosso sistema está estruturado, eu sempre falo aqui, em 3 grandes grupos, né? A primeira é a propriedade industrial, que é a parte das patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. A palestra de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre patentes, visto que é o que está mais intimamente ligado à questão da saúde pública, né, considerando a questão das tecnologias para medicamentos, para vacinas, para respiradores, ventiladores e assim por diante. Nós temos outro grupo, que são os direitos de autor, onde entram todas as questões de música, as obras de artes, obras literárias, e os programas de computadores também estão dentro do direito autoral. E outros mecanismos que são chamados sui generis, é porque cada um desses ativos possui sua lei específica de como que se dá o mecanismo de apropriação. Né? Então, nós temos cultivares, circuitos integrados, células-tronco, transgênicos, patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados a esse patrimônio genético. Tá? Dentro da questão do direito autoral, a gente ainda pode dividir o direito autoral em direitos de autor e direitos conexos. Direitos de autor são aquelas obras que têm originalidade, né, que foram criadas, né, nos mais diferentes campos, né, autorais, né, questão literal, artística, científica, né, obras plásticas, audiovisual, então está tudo dentro da questão do direito de autor, são obras que apresentam originalidade. Já os direitos conexos são as chamadas obras derivadas, né, então é o direito que cresceu muito com a questão dos intérpretes, né, de atores, cantores, né, mas toda obra que é uma derivação de uma obra original, ela apresenta um direito conexo, que é ao mesmo tempo, inclusive, de proteção do direito autoral, né, ele tem uma validade de 70 anos após a morte do autor, né, visto que a propriedade intelectual ela é um bem que é passível de ser cedido, ser vendido, né, licenciado, e como é um bem, né, ele também vai para os herdeiros, né, então, assim, por isso que você mantém o direito após a morte do autor. Com exceção dos programas de computador, que ele entrou na categoria de direito autoral, visto que a proteção do direito do programa de computador se dá na parte textual do programa, né, no algoritmo do programa. Então, ele só protege a questão textual e não a funcionalidade do programa. Com relação à propriedade industrial, nós temos patentes, marcas, desenho industrial e indicação geográfica. A patente é um título de propriedade temporária otorgado pelo Estado aos inventores e tem validade de 15 a 20 anos. Ou 20 anos. E eu só gosto de destacar que a gente sempre fala, a patente é um indicador de inovação, patente é importante para inovar. Ela é importante, porém, né, o que confere a patente? A patente a gente fala que é um direito exclusivo, porque ela exclui terceiros da matéria protegida. Né, você pode impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar. A patente ela é importante para a inovação, ela é importante para gerar o retorno do investimento, ela é importante para gerar lucro para a instituição, para quem promoveu, desde que a gestão dela seja feita de maneira adequada. Se você colocar ela numa gaveta ou colocar ela num quadro na parede, ela só vai te dar prejuízo, não vai te dar nenhum retorno do investimento. E essa diferença de 15 e 20 anos de proteção se dá pela existir 2 modalidades de patentes no Brasil, patente de invenção e modelo de utilidade. Patente de invenção, ela se refere a um avanço tecnológico, tá? Então, qualquer melhoria tecnológica, desde as menores até as maiores, é uma patente de invenção, e qualquer melhoria funcional, melhoria na funcionalidade de um objeto, então, por exemplo, vou tornar ele mais ergonômico, vou facilitar, né, a utilização de um determinado objeto, isso seria o modelo de utilidade. Então, eu sempre dou o exemplo do ferro de passar. Se eu tenho um ferro de passar onde eu melhoro a tecnologia de aquecimento, por exemplo, do ferro, eu tenho uma patente de invenção. Agora, se eu faço um vinco na lateral do ferro para poder encaixar o botão de plástico para não ser queimado no momento de passar uma camisa, eu estou melhorando a funcionalidade do objeto, então eu tenho um modelo de utilidade. Já o desenho industrial, ele se refere à questão da forma plástica de um objeto, né? Então ele só protege a questão estética realmente, né? Ele não protege funcionalidades,
Passa a ser um ativo importante, visto que, quer queira ou não, nós compramos com os olhos, né? A grande maioria da população compra com os olhos. Então, um produto que seja atrativo ao olhar, que tenha, né, um design diferenciado, arrojado, ele acaba tendo liderança de mercado, né? Um exemplo são aqueles ventiladores de teto Spirit, que se tornaram líderes de mercado devido ao seu design, visto que a tecnologia dele já era uma tecnologia conhecida em domínio público. Ele tem validade de 10 anos, podendo ser renovado por 3 períodos consecutivos de 5 anos, chegando a total de 25 anos de proteção. A indicação geográfica é o reconhecimento de que um determinado produto é proveniente de uma determinada área, tá? Então, quando você tem um produto que se torna notório, ou ele é característico de uma determinada região, é possível se reconhecer essa notoriedade e se conceder um sinal distintivo, né, que seria de indicação geográfica, um título, né? A mais famosa do Brasil é a Champagne, né, que é um vinho espumante produzido na região de Champagne da França. Aqui no Brasil nós temos algumas conhecidas, como Vale dos Vinhedos, Paneleiras de Goiabeiras, Própolis Vermelho do Alagoas, Cachaça de Paraty, Café do Cerrado, tá? Então queijo, né, da Serra Canastra. Então, assim, a gente já tem várias indicações geográficas conhecidas, né? Capim Dourado de Jalapão, lá do Tocantins, e várias outras, né? No Brasil inteiro nós já temos várias indicações geográficas. E a marca, né, que é a que está mais no dia a dia, assim, do consumidor, né, da população, é todo sinal visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos. Né? Então, a função é distinção, indicação de procedência, que nós temos alguns exemplos de marca, e eu sempre faço, né, uma ressalva, né, uma brincadeira, dizendo que catupiry não é um tipo de queijo, catupiry é uma marca, né, uma marca reconhecida, né, e as marcas podem ser nominativas, onde você tem o nome, independente da fonte que se escreva, você sabe de que produto ou serviço a gente se refere. A figurativa, né, que quando você tem somente uma imagem, você consegue saber de qual é a marca, então Mercedes, Ferrari, Volks, né? A mista, que é uma combinação da figurativa com a nominativa, e uma que é pouco conhecida, que seria a tridimensional, é quando a forma do produto ou da embalagem identifica, né, você consegue identificar do que se trata. Então, por exemplo, chocolate Toblerone. Só o chocolate Toblerone pode ter esse formato dentro da área de alimentos. Nenhum outro alimento pode ter esse formato, porque é uma marca registrada. A garrafa da Coca-Cola, o frasco do Yakult, né, o tubo cristal da caneta Bic, são todas marcas tridimensionais. E quando a gente fala em propriedade intelectual e saúde pública e a sua relação, eu gosto sempre de trazer definições, né? Eu acho que a definição deixa claro exatamente qual o recorte no que a gente quer trabalhar. E eu fui procurar definições de saúde pública e a gente encontra das mais diversas. Eu consegui encontrar essa dentro do site da Fiocruz, que eu achei que seria mais adequada, né, para o que a gente vai tratar hoje, que seria a expressão saúde pública pode dar margem a muitas discussões, né, porque ela se aplica a vários campos do conhecimento, né, como saúde coletiva, medicina social, preventiva, comunitária, higienismo, sanitarismo, né? Então, em geral, a conotação vinculada à instância de saúde pública costuma se referir às formas de agenciamento político-governamental, né, de programas, serviços, instituições, no sentido de dirigir intervenções voltadas às denominadas necessidades sociais de saúde. Né? Então, é você tentar trazer, né, atender à população, né, nas necessidades relacionadas com a área da saúde, seja na vigilância sanitária, seja no fornecimento de medicamentos, seja na questão do acesso, né, a médicos, a exames, a laboratórios. Então tudo isso está dentro do que se refere à questão de saúde pública. E a saúde pública é acessível a todos. Eu peguei esse texto inclusive é um texto que está no site do Senado, o link está aqui embaixo, quem quiser acessar depois. É muito interessante a discussão que ele traz. E tem um trecho que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: em um mundo de grande fartura, né, carece 1/3, né, dos seus humanos do acesso aos medicamentos elementares, como se o desenvolvimento passasse ao largo da preservação da vida. E uma lógica perversa, os mais necessitados são os sujeitos às maiores restrições, ficando alijados dos meios de cura ou lenitos para suas dores. Tem-lhes afastado os direitos à saúde e à vida. Né? E a gente verifica exatamente isso hoje, né, no que vem acontecendo nesse momento de pandemia.
né, a questão de quem necessita do serviço público, de quem necessita dos hospitais públicos, né, não só aqui no Brasil, como lá fora. Por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos, tem estudos que mostram que as chances de uma pessoa contaminada por Covid-19, né, uma pessoa negra contaminada por Covid-19, é o dobro, né, dela sofrer, né, as graves consequências, inclusive chegar à morte, em relação à população branca, que tem melhores condições, né, não são todos, mas a grande tem, em geral, melhores condições financeiras, e o mesmo acontece aqui no Brasil, né, tanto é que a grande preocupação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é o momento em que chegou a Covid-19 às nossas comunidades, né, devido às condições de vida que elas apresentam. Inclusive isso foi falado na palestra da professora Andréa. E qual a relação, então, da propriedade intelectual e saúde pública? Tá? Então, nesse mesmo texto, ele traz o seguinte: é legítimo que as indústrias farmacêuticas e governos postulem uma contrapartida pelos inventores, que fazem na pesquisa, né, no desenvolvimento e produção de remédios e outras tecnologias necessárias, assim como assegurado pelas regras nacionais e internacionais. A remuneração pelo labor é, além de justa, estimulante do processo criativo. Então, isso remete exatamente àquela primeira fala, aquele primeiro slide que eu trouxe daquela citação da própria Microsoft. Só que daí você fica pensando, poxa, mas eu estou discutindo uma apropriação por parte da indústria, né, e estou também discutindo saúde pública, né, parece serem meio contraditórias, como que elas conversam em si? E daí, com isso, eu trouxe uma citação de Abraham Lincoln, que eu acho que cabe perfeitamente no que a gente está discutindo aqui, né, que são os direitos de propriedade versus os direitos humanos, né? Então, sempre que houver um conflito entre direitos humanos e direitos de propriedade, os direitos humanos devem prevalecer, né? Só que ambos os direitos, dentro da nossa Constituição, o pessoal do direito me corrija se eu falar alguma besteira, né, visto que eu sou químico, né, químico industrial, tanto o direito de propriedade como os direitos humanos são direitos fundamentais, né, previstos em Constituição. Então, como a gente pode, né, trabalhar com esses dois pilares do direito, né, sendo que né, o consenso considera que os direitos humanos deveriam prevalecer em cima dos direitos de propriedade. E com isso, nós temos, né, para tentar relacionar esses dois direitos e diminuir essa discrepância, né, essa polarização que existe, existem uns acordos internacionais, né, e que dão base para a criação das leis nacionais para assegurar os direitos humanos dentro dos direitos de propriedade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, de como que a gente consegue, dentro do direito de propriedade, fazer previsões de momentos como esse que a gente está vivendo, de pandemia, e que onde os direitos de propriedade podem ser impeditivos para se ter acesso a medicamentos, para se ter acesso, né, a vacinas, acesso a tecnologias de equipamentos que podem auxiliar no tratamento do Covid-19 e de outras doenças, né, que podem surgir. Tá? Então, os acordos internacionais, né, novamente trazendo conceitos, né, esse aqui eu peguei do Itamaraty, é um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no âmbito do direito internacional. Dentro da área de propriedade intelectual, nós temos duas organizações mundiais que são as gestoras, né, de vários acordos internacionais. Uma é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, e a outra é a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Tá? A OMP é uma instituição, né, um órgão que é vinculado à ONU, e hoje ela foi criada em 67, e hoje ela possui 193 Estados-membros, inclusive o Brasil, e administra ao todo 26 tratados internacionais relacionados à propriedade intelectual. Só que todos esses tratados, eles fazem muito menção à questão da análise, à questão das características, classificações internacionais, e pouco se fala na relação, né, da propriedade intelectual com a sociedade. Ele traz mais, são tratados que falam mais da relação das características técnicas dos diferentes ativos. O Brasil é signatário desses tratados que aqui estão, tá? Não vou ficar detalhando cada um deles, depois, se alguém precisar, só me procurar. E a outra instituição, que é a OMC ela é muito mais recente, ela foi criada em 1995, tá? Ela não pertence à ONU, então ela pode ter uma ação punitiva frente aos membros que não a respeitam,
tá? Hoje são um pouco mais de 150 países presentes na OMC, o Brasil é um deles, tá? O Brasil se tornou signatário desde 1995, e a OMC, ela traz vários acordos, né, no site até do próprio Ministério da Economia tem os acordos presentes da OMC, que o Brasil faz parte, e tem um acordo em específico, que é esse que tem relação com a questão da pandemia, com a questão do Covid-19, que seria o TRIPS, né, ou ADIP, que seria o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. Então, só pelo nome do acordo, a gente já tem ideia do porquê que ele se torna importante nesse momento, né, que a gente está passando. Então, a finalidade deseja reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando em consideração as necessidades de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar, não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo. Então, ele determina a proteção e aplicação de normas, né, de propriedade intelectual para promover a inovação tecnológica, a transferência e a difusão de tecnologia em benefício mútuo de produtores e usuários do conhecimento tecnológico, de uma forma conducente ao bem-estar social, econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações. Então, aqui a gente já vê uma relação entre a questão social e a questão da apropriação dos ativos de IPI. E que daí, novamente, um outro conceito, tá? Nós vamos falar, então, né, chegar à questão da pandemia, né? Então, para ficar claro, o que seria uma pandemia, né? Em escala de gravidade, o pior dos cenários, tá? Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha em diversas regiões do planeta. Tá? Em 2009, por exemplo, nós tivemos a gripe A, ou gripe suína, passou de uma epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Em 11 de março de 2020, o Covid-19 passou de epidemia para pandemia. Então, a gente percebe que é algo bem recente, né, apesar dele já ter detectado os primeiros casos no final de 2019, e rapidamente, né, já em março, 11 de março de 2020, já foi considerado, né, classificado como pandemia. E quando a gente entra nessa questão de pandemia, né, a gente declara, o país declara, pode declarar, né, e o Brasil fez isso, né, a questão da emergência nacional. Tá? Então, no Brasil, como resposta à crise, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional em 3 de fevereiro de 2020, antes mesmo de ser declarado pela OMS a questão de ser uma pandemia, tá? E o Ministério declarou ainda em 20 de março, aí após a declaração de pandemia da OMS, que havia transmissão comunitária em todo o território nacional. Tá? Então, no mesmo dia, também em razão desse cenário, foi promulgado o decreto legislativo que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, né? Tanto é que o cenário realmente é grave, todo mundo sabe disso. Ontem à noite, com o último boletim do Ministério da Saúde, a gente já chegou a 31.199 mortes em decorrência do Covid-19. Então, assim, é um problema muito sério que não só o Brasil, como o mundo todo vive, né? E daí, quando a gente pensa nesse cenário de emergência nacional, nesse cenário, né, que a questão do Covid-19 traz, né, para o Brasil, a gente retorna naquele acordo internacional do TRIPS. E o TRIPS, ele traz, dentro do seu artigo 31, eu só vou ler o destaque que eu coloquei aqui, só para vocês verem que essa é a tentativa, né, de a gente poder alinhar o direito de propriedade com o direito humano, né, com os direitos humanos. Então, a questão, né, da proteção, tá, qualquer pessoa, né, qualquer país poderá fazer uso, por exemplo, de uma tecnologia patenteada, né, a partir de licenciamentos compulsórios, devido a vários outros motivos, né. Então, a gente estaria fazendo um aluguel, digamos assim, dos ativos de propriedade intelectual, e nesse caso especificamente da patente. Porém, esse acordo ele traz o seguinte, que essa condição ela pode ser dispensada por um membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial, que é exatamente o que a gente está passando hoje. A gente está passando por esse momento de emergência nacional, né, dentro da questão da saúde pública. Então, como nós somos signatários de TRIPS, nós tivemos a possibilidade de inserir essa observação, né, esse item constante no artigo 31 dentro do nosso marco legal. Né? O artigo 31 ainda traz algumas condições
para que isso possa ser realizado. Então, ele deve ser feito unicamente para suprir o mercado interno, ou seja, ter que produzir, utilizar essa tecnologia somente para o mercado interno. Tá? A autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciarem deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. Tá? Então, a partir do momento que acabar o período de emergência nacional, essa licença, né, que esse uso, né, sem autorização inicial do titular, será suspenso, né, ele deixará de existir. Só que o titular, isso que é importante, quem desenvolveu a tecnologia, ele nunca vai deixar de receber por aquilo. Porém, ele vai receber um valor, né, que será determinado em juízo, tá? Não será o valor que ele quiser cobrar por aquela tecnologia, visto que a gente está trabalhando num período de emergência nacional, tá? Mas ele será adequadamente remunerado. E com isso, né, nossa lei atual, né, que de propriedade industrial, que é a Lei 9279 de 96, ela traz, no seu artigo 71, exatamente essa excepcionalidade de TRIPS, né, que que ele fala o seguinte: nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva para exploração da patente sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Isso aqui aconteceu no período de vigência dessa lei, de 96 até hoje, aconteceu uma única vez no país, tá, que foi um medicamento utilizado no coquetel para o tratamento de soropositivos, né, do programa DST-AIDS, que foi o Efavirenz, que é produzido atualmente pela Fiocruz. Tentou-se, né, uma negociação com a Merck, que é a produtora, que é a titular da patente desse medicamento, para tentar reduzir o custo, visto que era um custo muito elevado. Não houve acordo, tá? Então, em 2004, se eu não me engano, eu tenho que ver a data certinha, não lembro agora de cabeça, houve, então, o licenciamento compulsório, que na imprensa foi chamada de quebra de patente. Só que quebra de patente é um termo equivocado, tá? Ele não existe. Então, a Merck continua ganhando royalties em cima do medicamento Efavirenz, porém determinados em juízo, tá? Porque ela cobrava valores absurdos, né, alegando que o Brasil tinha poder de compra desse medicamento. Tá? Então, já foi decretado, só que não foi por emergência nacional, e sim por interesse público, o licenciamento compulsório do Efavirenz. E caso, né, surja, nesse momento, alguma vacina, algum medicamento eficaz, comprovado para o tratamento do Covid-19, ou equipamentos que estejam patenteados, que sejam importantes para utilizar no combate, né, a esta pandemia, como estamos em emergência nacional, o governo poderá se apropriar dessas tecnologias, remunerando adequadamente os seus detentores e transferir esse conhecimento para empresas ou órgãos públicos nacionais, para que a gente possa suprir o nosso mercado interno. Tá? Atualmente, nós temos dois projetos de lei, um projeto de lei que foi substituído pelo segundo, correndo dentro né, da Câmara dos Deputados. Tá? Deixa eu acessar esse projeto aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do porquê que esse projeto atualmente ele é importante. Tá? Esse projeto ele pretende alterar exatamente esse artigo da Lei 9279, de 14 de maio de 96, porque a lei, né, o artigo está aqui, ele fala, a gente já leu, né, eu já li para vocês do que se trata, esse artigo, e ele traz agora, na nova redação desse artigo, tá, ele pede para que o artigo 71, de 14 de maio, passe a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, tá? Ele pede a manutenção do artigo, mas pede para inserir que a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS, ou declaração de emergência de saúde pública de importância nacional pelas autoridades, né, competentes, enseja automaticamente na concessão da licença compulsória por emergência nacional. Ou seja, não é necessário você ter, né, a tentativa de uma licença normal para depois fazer a licença compulsória. Eles frisam isso, né, apesar do artigo 71 já permitir isso, mas eles trazem exatamente quais seriam as tecnologias passíveis de se fazer essa licença. Né? Então, ele fala de vacinas, medicamentos, diagnósticos, reagentes, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, suprimentos e quaisquer outras tecnologias que utilizadas para atender necessidades da saúde. Ele traz no seu primeiro inciso, né, a questão
que passa a viger a partir da respectiva declaração de emergência de saúde pública, né? Então, a licença compulsória seria automaticamente autorizada a partir de que se declara a emergência em saúde, tá? E cabe ao INPI, né, que é o órgão que faz a gestão, né, da concessão e avaliação dos ativos de propriedade industrial, determinar quais seriam as tecnologias que relacionadas, né, ao tratamento de uma determinada emergência em saúde. Tá? No caso, daí, ainda no inciso 3º, ele já determina qual é o valor de royalties que será pago, que seria de 1,5%, tá? Em cima das tecnologias que vão ser comercializadas, e o titular da patente está obrigado a disponibilizar ao poder público todas as informações necessárias e suficientes para efetiva reprodução dos objetos protegidos. Depois vem toda uma justificação, e ele traz exatamente no seu artigo 3º, falando exatamente do porquê, né, dessa alteração, né, inclusive falando a respeito do Covid-19, mas no seu artigo 4º ele fala que se aplica a todas e qualquer emergência de saúde que venham a surgir, né, futuramente, tá? E depois traz toda uma justificativa, tá? O projeto de lei, o link tá aqui, e só para vocês, deixa eu voltar aqui à apresentação, e para vocês terem uma ideia de como que está esse projeto, vocês podem ver que é um projeto relevante, eu acho, né, para esse exato momento. Assim que for identificada uma patenteada, né, uma vacina ou um tratamento para isso vai custar caro à sociedade, é importante que todas as pessoas tenham acesso a isso e o governo possa produzir isso em escala, né, em larga escala, para atender toda a população. E aqui nós temos a tramitação desse projeto de lei. Esse projeto de lei, nesse momento, tá? Ele está sendo apresentado requerimentos para que se tenha coautoria, né, nesse projeto, tá? Mas a última movimentação em termos de avaliação mesmo foi a apresentação do projeto em 2 de abril junto ao plenário, tá? E depois todas as outras movimentações foram solicitação, teve o requerimento do pedido de urgência, né, que foi feito no dia 8 de maio, e depois somente de solicitações de coautoria, tá, e não caminhou mais o projeto de lei. Voltando para a apresentação, tá, existem algumas ações internacionais relacionadas a essa questão de propriedade intelectual e Covid, tá, então hoje existe um rastreador de políticas de propriedade intelectual e Covid-19, isso não é Covid não, tá, gente, é falta de água, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, esse aqui é um site que é coordenado pela OMP, né, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e se alguém, né, vai estar na apresentação, se alguém tiver interesse, é só acessar o link. Deixa ele abrir aqui, tá? E aqui a gente tem as ações de cada escritório de propriedade intelectual de cada país, tá? Você pode buscar por todas as operações, por país, por mudanças legislativas, né, e ações voluntárias. Daí é interessante até já dar uma olhada nas ações voluntárias. Tá, calma aí. Porque a gente vê ações relacionadas ao ambiente acadêmico, tá? Nós vemos ações relacionadas em relação de colaborações na parte de patentes e corporações, né, empresas privadas. Então, a gente tem várias empresas que tomaram ações relacionadas à propriedade intelectual, né? Inclusive, nós temos uma que ficou famosa aqui no Brasil, que foi a da Gilead Sciences, né, que ela liberou a patente qual foi a droga? Foi do Remdesivir, eu não lembro certinho o nome desse medicamento, mas é um medicamento que estava surtindo efeito para o tratamento da doença, e ela não liberou para o Brasil. Ela liberou para vários países, porém, ela não liberou para o Brasil, e a justificativa da imprensa, pelo menos da empresa, é devido à questão da forma como o Brasil vem tratando, dentro da sua gestão pública, a questão do Covid-19, infelizmente, tá? Então, esse aqui é um exemplo que entrou bastante na mídia brasileira.
Ações nacionais sobre propriedade intelectual e Covid-19, né? Um deles, por exemplo, o INPI vai acelerar o exame de patentes relativas ao Covid-19, né? Para que possam ser permitir o licenciamento dessas tecnologias, principalmente quando por nós estarmos em emergência nacional. Então, para você licenciar uma tecnologia, ela tem que já ter sido avaliada. Então, a gente já está fazendo uma fila de exame prioritário para realizar a avaliação, né, dessas tecnologias. Então, a INPI já iniciou isso, né? Existe, né, uma priorização, então, vai acontecer até 30 de junho de 2021, né, em todas as tecnologias relacionadas ao Covid-21. Existe todo um apoio de orientação do INPI para todas as instituições, principalmente universidades, né, instituições de ensino, que vão desenvolver tecnologias para o Covid-19, então, como eles podem orientar em como preparar o processo de patenteamento. Um exemplo aqui foi a Universidade Federal e Estadual da Paraíba, as duas receberam um apoio relacionado a ventiladores pulmonares, e existe uma página também no site do INPI, que é um observatório de tecnologias, onde eles fizeram um levantamento de todas as tecnologias relacionadas à Covid-19, tanto a respeito de métodos de diagnóstico, né, de Covid e outras viroses respiratórias, como medicamentos, vacinas, né, e outras tecnologias necessárias. Então, se alguém tiver interesse de ver patentes, saber exatamente o que está sendo feito na área de Covid-19, é só acessar o link. E aí, já fechando, né, a apresentação, eu trago algumas ações que foram relacionadas à propriedade intelectual, tá, e Covid-19, e que apresentam um impacto, né, para a questão do desenvolvimento local. Tá? Se você for buscar, você vai encontrar várias ações, eu trouxe 3 que eu achei mais interessantes. Então, a primeira delas é a liberação da propriedade industrial, né, uma empresa Medtronic, ela libera os designs e os softwares, né, os desenhos industriais e os softwares de ventiladores para combate ao coronavírus. Ela possui o registro, né, do software e dos desenhos industriais para ventiladores, tá? É uma empresa de fora, então está o link da notícia aqui, depois se vocês quiserem acessar, né, fiquem à vontade. Mas ela liberou a propriedade intelectual para as empresas de todo mundo que quiserem utilizar dessa propriedade para produzir ventiladores, tá? Sem precisar ter pagamento de royalties. Tá? A UFRJ disponibilizou protótipos de protetores faciais, tá? Inclusive você pode fazer o download dos arquivos para proteção daqueles face shields, né, dos protetores faciais, e isso, né, são desenhos industriais protegidos também por propriedade industrial, e ela liberou isso para download também, para quem quiser fazer o download dessa tecnologia. E por fim, esse aqui é bem interessante, eu até vou abrir esse link, que também é semelhante até o das 2 outras notícias, tá? Mas esse aqui, ela é uma empresa, tá? Porque a gente também não tem muito contato, né? Só para ver como isso pode impacta aqui, tá? É uma empresa da República Tcheca, tá? Ela distribuiu gratuitamente, tá, o seu arquivo para a produção de face shields para impressoras 3D, também. Então, isso aqui, se a gente quiser utilizar para produzir e fornecer como a própria Uniswan vem fazendo, né, para proteger, fornecer isso para a sociedade, para hospitais, fazer doação, isso tem um impacto econômico para quem produz, visto que ela está deixando de vender, e isso poderia ser caracterizado como uma infração aos direitos de propriedade industrial e intelectual. Mas a partir do momento que você tem uma declaração oficial da empresa liberando gratuitamente isso, você não, qualquer instituição que queira fazer esse tipo de atividade, né, como a própria Uniswan, não tem a preocupação de legal, né, se vai sofrer alguma punição de pagamento de royalties. E por que eu falo que isso é importante para a questão do desenvolvimento local? Porque todas essas ações de liberação, elas acabam impactando localmente, porque as doações que ocorrem são para as comunidades locais, são para os hospitais locais, né, a doação de máscaras, de equipamentos, né, de elaboração, construção de peças para equipamentos, para conserto de ventiladores, ou seja, tudo isso, apesar de serem propriedades que têm uma proteção nacional,
né, ou em vários outros países, você consegue, a partir do momento que você autoriza, você permite que as pessoas tenham acesso a esse tipo de tecnologia, você gera um impacto local, visto que ações como vem sendo feito pela própria Uniswan, pela UFRJ, Senai e várias outras empresas e ONGs e universidades, elas vêm trabalhando, desenvolvendo e produzindo álcool gel e outros produtos importantes para o momento de pandemia, isso tem um impacto muito grande local, né, para a saúde pública local, visto que você está garantindo, né, está pelo menos tentando ampliar a questão da segurança para a sociedade, né, de segurança, né, do tratamento para as pessoas infectadas e a segurança, os EPIs, para os profissionais da área de saúde que são hoje tão importantes, né, para esse combate à pandemia. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, né, agora a gente vai entrar no debate. E muito obrigado a todos pela atenção e, novamente, muito obrigado à coordenação do curso pelo convite, né, e pela oportunidade de eu falar um pouco desse assunto aí que para mim é tão importante, tá? Muito obrigado. Excelente. Eduardo, como sempre, muito Parabéns. boa palestra. Excelente, parabéns, viu? Estamos aqui, com certeza, todos aprendemos um pouco mais hoje contigo. É sempre bom te ouvir, não só pelo conhecimento, mas pela sua gentileza, pelo seu carinho com os alunos, com os colegas, né? Então, ficamos, assim, bastante felizes de ter você aqui conosco. Muito obrigado. Como no formato anterior, eu vou passar a pergunta aí para os colegas, para os alunos. Eu fiquei, assim, eu lembrei desse caso e de um outro também. Lá no passado, eu não tive a oportunidade de discutir isso com você, sobre a questão do final da proteção, e quando cai no domínio público, né, dessas patentes, e elas, então, podem ser fabricadas livremente, sem se precisar pagar os royalties, né? Nem, portanto, precisar de uma licença específica. Mas muito bom mesmo, então eu vou abrir aqui para as perguntas. Parabéns, meu amigo, você é fantástico, viu? Obrigado. Vou abrir aqui para as perguntas. Quem gostaria aqui de se candidatar primeiro? Posso fazer uma pergunta? Carlos Henrique. Por favor, Carlos. Ô, professor, meu nome é Carlos Henriques, eu sou responsável pelo Espaço Maker, da Uniswan, e nós tivemos a iniciativa de fabricar os Face Shields. E estamos fabricando já há alguns meses, fizemos entrega mais ou menos hoje em torno de 250 máscaras para hospitais, clínicas, e na época nós pegamos o modelo da Prusa, que é essa República Tcheca que você falou. Uhum. E a primeira preocupação é se podia usar. Então, eles declararam que era livre e aberto. Isso. Primeiro. Então, nós começamos a fabricar essa. A segunda questão é que eu entendi pela Anvisa que eu não poderia comercializar, mas eu poderia doar, correto? Correto. Correto, porque para você comercializar, você teria que ser uma empresa registrada junto à Anvisa para poder fazer essa comercialização, visto que é o equipamento EPI para a área da saúde. Ela teria que dar essa licença, essa autorização para a Uniswan, no caso, né? Mas doação não tem problema. É a seguinte, em função disso, eu recebi algumas doações em dinheiro para ajudar a fabricar. Isso não tem nenhum impacto, né? Não. Doação não, porque isso vai entrar, inclusive, o pessoal se alguém que trabalhar mais com direito financeiro, né, porque isso entra mais na questão de direito financeiro, mas assim, a questão da doação, desde que você faça toda uma prestação de contas, né, um balanço, né, financeiro, mostrando que todas as doações foram utilizadas para a produção dos EPIs, está dizendo, mostrando claramente que a instituição não teve nenhum benefício econômico com a questão, né, de ganho econômico com as doações, isso não tem nenhum problema, não. Pode receber doações para
para produzir isso. Tanto é que quando eu falei, até peço desculpas, Carlos, mas assim, eu citei o Uniswan, mas eu não citei o Espaço Maker, que é o que está responsável também que é o responsável dentro da Uniswan por fazer esses face shields, né? Então, assim, quem não conhece o Espaço Maker, recomendo que visite e conheça, né? Que eu acho que é muito importante para isso, como para todas as Deixa eu só fazer 2 colocações breves aqui, tá? É que esse semestre começou e a gente não teve tempo ainda de levar os alunos novos para o passeio lá dos espaços da Uniswan. Mas assim que a gente voltar à atividade presencial, vocês vão conhecer o Espaço Maker. E o outro aditivo é que tinha que ser a terra do meu pai, né? República Tcheca, para abrir aí a brincadeira, gente. Só uma brincadeirinha, mas tinha que ser a terra dele mesmo, né? Claro. Eduardo, desculpa eu atrapalhar, fazer uma outra pergunta rápida. Claro. Eu tenho recebido algumas demandas, especificamente do Hospital Pedro Ernesto, para a fabricação de peças para os sistemas que eles têm lá respiratórios, eles não estão conseguindo comprar e importar. Então, nós pegamos as peças, nós desenhamos as peças, nós imprimimos, eles testaram lá nos equipamentos e está funcionando. Nesse caso, não houve custo, nada, e é um desenho que nós desenhamos a partir de um desenho. Mas eu tenho uma dúvida aí quanto a gente copiar, né, vamos dizer assim, uma peça, ainda que seja pequena, de um produto que, na realidade, deve ter um fabricante, que eu não sei quem é. Oi, diga, pode falar. A minha dúvida é o que impactaria isso, né? Porque eu não anunciei isso para ninguém, eu estou conversando com você, porque isso eu não publiquei por causa disso. Tá, você está anunciando isso para quase 50 pessoas. Não, olha só. Não na Instagram e coisa assim. O ideal... Está sob sigilo, não tem que contar nada. O ideal, Carlos, é o seguinte, claro, até se quiser colocar, por exemplo, se a Uniswan gostaria de mostrar até como mais uma ação social de tantas outras que ela já faz, né, eu acho que para uma questão só de segurança, teria que identificar quem é o produtor, quem é o fabricante dessa peça, né, então provavelmente deve ser talvez o mesmo do próprio... aparelho, né? Mas verificar se tem algum específico. Daí, se você identificar isso, qual é a peça, tudo, você me passa que daí eu busco a questão se há registro no Brasil, tá? Porque assim, a proteção, com exceção do direito autoral, que você não precisa ter um registro, ele é internacional, né? Você produziu aqui, ele está protegido no mundo todo. A propriedade industrial ela é territorial. Então, muitas vezes, você pode ter um desenho industrial de uma empresa de fora, né, e ele pode não ter sido protegido no Brasil. Se ele não foi protegido no Brasil, você não precisa nem se preocupar em tentar justificar se você teve plágio, se não teve. Agora, se existe o registro no Brasil, a gente verifica se o registro ainda é válido, se não caiu em domínio público, e se ainda é válido, a gente verifica se houve exceção da empresa para a utilização, que várias empresas cederam os seus direitos, principalmente de peças de respiradores, para esse momento de pandemia, tá? Então, provavelmente você não cometeu nenhum crime, mas se vocês quiserem colocar isso dentro das ações sociais da Uniswan, até mesmo para mostrar, porque é feito muita coisa, né? E muito é feito no Espaço Maker. Eu acho que vale a pena para a gente fazer isso. Se você quiser, eu te auxilio nesse processo aí. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Wilson. Denise, você pode perguntar sim, Denise, por favor. Gente, vai colocando aqui, como de costume, no chat, quem quer perguntar, que eu faço a fila aqui, tá bom? Obrigado, professora Cláudia. Professor Eduardo, no caso de, por exemplo, você citou lá, digamos lá, vou dar um exemplo, a UFRJ descobriu uma vacina e, no caso, como a UFRJ, ela já é de domínio público, mesmo assim, ela tem que receber um valor a mais por essa produção? Tem direito autoral? Pode ficar protegido essa descoberta? Então, Denise, o que acontece? Apesar da UFRJ ser uma instituição pública,
tá? Mas o dinheiro que foi utilizado na campanha também, na produção dessa tecnologia, também, normalmente, ele também tem uma origem pública, né? Mas não necessariamente. E o que acontece? Com qualquer tecnologia desenvolvida no âmbito das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, elas podem ser apropriadas. Isso vai de uma política da própria instituição, isso seja ela pública ou privada, então você monta uma política de inovação e você decide pela apropriação ou não desse conhecimento. O que acontece, né? Por que eu, pessoalmente, recomendo a apropriação? Primeiro, porque se a gente só publica artigo, tá? Normalmente o artigo ele vem com informação científica, ele não traz dados necessariamente para a questão comercial, tecnológica. E se a gente publica isso, pode ter certeza que uma grande empresa vai pegar esse conhecimento científico, vai desenvolver o medicamento ou a vacina, vai patentear e a gente vai pagar por isso. Então, por isso que eu incentivo as universidades, seja ela pública ou privada, a se apropriar do conhecimento que elas geraram. E a partir do momento que ela se apropriou, ela pode decidir o que fazer com essa tecnologia. Entendeu? Ela pode simplesmente, por exemplo, assim, eu desenvolvi uma vacina para o Covid-19, então eu vou licenciar essa vacina gratuitamente para a Fiocruz produzir. Ela tem o direito de fazer isso. Entendeu? É uma decisão da UFRJ, entendeu? Ou ela pode falar bem assim, olha, eu vou licenciar essa tecnologia para a Fiocruz ou para qualquer indústria farmacêutica e ela vai me pagar um valor X de royalties, que é determinado em contrato. E por que esses royalties também são importantes para a universidade? Porque é uma forma de você levar orçamento para a universidade que está cada vez mais difícil de se conseguir dinheiro para pesquisa, né, dinheiro para se gerar inovação. Então, é uma forma que as universidades têm de também ter, né, um retorno para poder continuar se aperfeiçoando e melhorando a infraestrutura de ensino da própria instituição. Porque, na realidade, isso daí não é um dinheiro que vai para o bolso de determinadas pessoas. Eles ganham uma participação dos royalties, mas boa parte do dinheiro ele vai para a instituição melhorar a sua infraestrutura, né, melhorar as suas condições de ensino, que hoje estão cada vez mais sucateadas dentro da educação pública, né, do ensino público que a gente sabe. Tá? Então, por isso que ela tem o direito, ela pode fazer isso. Daí ela pode decidir o que vai fazer com essa apropriação. Tá ótimo. Obrigada. Bom, está inscrita aqui a professora Andréia. Oi, Andréia. Oi, gente, espera aí, deixa eu me ligar aqui. Oi, Eduardo. Olá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Adorei, né? Eu fico tão feliz de assistir essas palestras, ver tanto conhecimento, tanta coisa bacana que a gente produz e às vezes a gente não conhece o tempo inteiro, não fica em contato, mas parabéns. Essa área do direito de propriedade, ela é às vezes desconhecida, porém tão importante, né, para a gente ter o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento da tecnologia. Eu tenho talvez muitas dúvidas, e aí, como não vai dar para ocupar aqui todo o restante da noite conversando com você, eu vou me restringir a fazer uma dúvida, uma pergunta sobre uma dúvida que talvez leve a uma consideração sua. Bem especificamente, com relação à inovação e aprimoramento de tecnologia. Por exemplo, se eu desenvolvo um projeto como esse, eu vou aí colocar o meu exemplo. O projeto que eu estou desenvolvendo agora do saneamento. Então, existe um método de saneamento já conhecido. A empresa que eu trabalho pegou esse método já conhecido e implementou uma modificação nele para uma comunidade isolada. E agora a gente pegou essa outra forma já incrementada e incrementamos com algumas pequenas modificações para o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, inserimos nesse método para o projeto um incremento que é uma tecnologia social de trabalhar com mutirões. Se eu junto esses incrementos, eu estou criando uma nova
um novo método de trabalhar com essa tecnologia já conhecida. E isso é passível de inscrição como um desenvolvimento intelectual, como não como uma patente, mas como um aprimoramento de algo já conhecido. A minha dúvida, então, para ficar mais específico, o que de fato é uma inovação passível de ser reconhecida como propriedade intelectual? Eu acho que fica mais fácil de perguntar. Entendi. Então, na realidade, assim, qualquer contribuição para o avanço do conhecimento é uma propriedade intelectual. Agora, tudo vai depender exatamente do campo, né, do conhecimento em que isso ocorre. Então, boa parte, eu acho, do que você me falou, né, que ele trabalha muito com métodos sociais, né, de contato com a sociedade, com a população, né, boa parte disso, ele é classificado dentro do direito autoral, a partir do momento que você gera textos de acesso público, né, esse acesso pode ser gratuito ou pago, não tem problema, mas assim que as pessoas podem ter acesso, você gera obras onde você tem uma propriedade intelectual em cima em relação à questão do direito autoral. Mas, por exemplo, quando você falou que vocês trabalharam com o método de saneamento básico, né? Eu acho que foi isso, né? Já tradicional. Quando você fala do método de saneamento básico, você tem tecnologia também por trás disso, né, de como fazer isso, né. Então, muitas vezes, daí agora, pegando o gancho da tua pergunta, não sei se realmente isso aconteceu nesse seu projeto, pode ter acontecido, como pode não ter, mas só para deixar claro até para as outras pessoas, e quando a gente pega uma tecnologia que já existe, agora pensando, olhando para o lado da patente, que inclusive o teu eu acho que pode ter patente aí no meio, viu? Não duvido, não. Mas se a gente pega uma patente que já existe e a gente faz um aprimoramento daquela tecnologia, tá? E a gente continua precisando daquela tecnologia patenteada anteriormente, nós temos o que a gente chama de patente dependente, tá? Nós podemos fazer isso, tá? A gente pode fazer isso, inclusive, sem autorização do detentor da patente anterior. Porém, né, uma das obrigatoriedades previstas em lei, quando a gente tem uma patente, a gente tem a obrigação de utilizar a patente. Seja transferindo aquela tecnologia, seja comercializando aquela tecnologia, seja cedendo para outras pessoas, a gente tem, né, após a concessão, a gente tem a obrigação de utilizar. E se a gente depende de uma patente que ainda é vigente de terceiros, de outras pessoas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que solicitar uma licença a esse detentor anterior, para que a gente possa fazer uso da nossa. E a gente vai pagar os royalties previstos no contrato. Se ele não quiser fazer o licenciamento, ele vai ter que ser obrigado a fazer o licenciamento compulsório, porque isso está previsto em lei. Tá? Então, todo e qualquer aperfeiçoamento, ele pode ser feito, e se aquilo ainda está protegido por lei, não tem problema. A gente vai ter que pagar a parte que convém a quem detém o direito. Tá? Isso é previsto, e todo e qualquer aperfeiçoamento é de direito de quem o desenvolveu. Tá? Então, se vocês trabalharem com a adequação de um método para a realidade do Rio de Janeiro, para a realidade de uma comunidade carioca, né, fluminense, essa adaptação, esse desenvolvimento, ele pode sim ser divulgado, ser publicado com a autoria de vocês. O que não for a autoria de vocês, vocês referenciam, e o que for de vocês, vocês têm toda a propriedade intelectual, direito autoral ou ativo que couber para esse desenvolvimento. Não sei se já... Muito esclarecedor, Eduardo, muito legal, muito bacana saber. Eu acho que isso é uma dúvida que a gente faz, às vezes, muita coisa e nem sabe de fato como agir, né? E tanta coisa às vezes deve estar perdida por aí. Eu acho que não é só o meu caso, mas de muitas pessoas. Muito obrigada, Eduardo. Nada. Mais alguém? Eu queria perguntar, Patrícia. Isso, o Bruno, nosso doutorando, vai fazer aí uma pergunta. Oi, Bruno. Eu queria, tudo bom, professor? Fiquei aqui, fiz algumas anotações, super importantes, parabéns aí pela exposição do tema, né, muito pertinente. Com relação à questão da TRIPS, né, aquele acordo internacional, tem lá naquele item, lá no artigo 31, que nós podemos, né,
reproduzir para o mercado interno um item que já está relacionado, né, de acordo com esse acordo, que é um item lá da pandemia. Então, por exemplo, esses ventiladores, né, que nós estamos tentando comprar, que é um problema não só nosso, mas de todos os outros países, essa tecnologia, eu até vi no final que uma empresa chamada Medtronic, né, fornece aí os direitos da tecnologia, porém, o software, né? Será que as empresas hoje no Brasil poderiam receber, né, informações das patentes, né, desses respiradores que são comprados na China para poder produzir aqui durante esse período de forma mais aberta, ou de repente uma máscara N95, né, que também é da 3M, que são de marcas, né, mais específicas, e eu também entendi que os titulares vão receber um valor, né, apropriado, mas nesse caso do internacional, em juízo. No caso dos brasileiros, né, será esse 1,5 após a aprovação desse adendo aí que vai ser colocado na Lei 9279. Seria mais ou menos isso? É possível fazer? Se eu quiser hoje, né, pegar aí, começar a produzir ventiladores, né, com uma indústria, eu consigo deter essa patente para poder olhar como é que faz a montagem desse equipamento? Então, Bruno, nesse caso, por exemplo, primeiro tem que verificar se existe a patente no território brasileiro, né? Se existir, tá? O que acontece? Quem tem que entrar com esse processo para autorizar a indústria nacional a fazer uso dessa patente que está vigente no Brasil, tem que ser o governo. O governo ele identificou uma tecnologia que é passível de se encaixar dentro da questão da emergência nacional, e ele declara a questão do licenciamento compulsório e determina quem são as empresas que poderão produzir essa tecnologia. Visto que a licença compulsória ela não é excludente, né, ela não é exclusiva, então você pode permitir que várias empresas façam essa produção. Só que tem que partir do governo decretar o licenciamento compulsório. Tá? Não pode a empresa chegar, nesse caso específico, de emergência nacional. Tá? Existem outros motivos de licença compulsória, que daí não cabe aqui nessa temática, que daí empresas podem solicitar, mas nesse caso, para emergência nacional, interesse público, tem que partir do governo. Não pode ser uma empresa começar a utilizar sem autorização. Tá? Não, perfeito. Respondido aqui, perfeitinho. Muito obrigado, professor. Nada. Tá sem som, Patrícia. Eu tiro para não fazer ruído aí. Alguém mais gostaria de perguntar, pessoal? Alunos, professores? Então, sendo assim, não havendo mais perguntas, eu tenho muito, mais uma vez, a agradecer a excelente palestra do meu colega, amigo e professor desse curso. Parabéns, viu? Muito obrigada a todos, aos alunos que aqui estiveram a acompanhar até o fim. No chat eu vejo vários elogios, Eduardo, para a sua palestra. Obrigado. E é um carinho que a gente recebe, né, dos alunos, é muito importante isso para a continuidade do nosso trabalho. Exatamente, a gente é o nosso combustível, né? A gente vê que tem um retorno, né, que as pessoas entendem a nossa fala e reconhecem aí todo um trabalho que está por trás dessa sua palestra. Certamente não é um trabalho de um dia, nem de uma hora, é um trabalho de uma vida, né? Então, agradeço mais uma vez, alunos, professores que acompanharam aqui junto conosco até o final, aqueles também que não puderam ficar até o final porque vão dar aula. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, Eduardo. Obrigado a todos, né, novamente ao convite,